Vamos lá, vamos iniciar um master, um super curso de direito imobiliário para você, tá bom? O básico do básico, mas o básico que faz a diferença. O básico que faz as transações imobiliárias darem certo, o básico que a gente usa o contrato correto e o básico que o corretor, a corretora não vai ser processado, né? Criminal e civilmente processado. Então, vamos juntos, presta atenção na aula que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Vamos lá, tem muito pulo do gato aqui hoje, hein? Vamos lá. Quando nós falamos de transações imobiliárias, mercado imobiliário, é importante saber que o corretor, a corretora, o advogado, a advogada, quem lida com o mercado imobiliário, o investidor, tem que saber isso aqui, é o básico. Existem duas formas de adquirir propriedade no Brasil. Duas formas. A primeira forma é através do uso capião, ou das formas originárias. Então vamos lá, presta atenção aqui. Existem duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária, nós temos vários exemplos. O exemplo mais conhecido por nós é o uso capião. Eu faço uso capião e de forma originária me torno dono daquele imóvel que estava abandonado, e eu assumi a posse, eu entrei. É uma realidade no Brasil, quer queira, quer não queira. O professor não está falando que concorda ou discorda. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a chamada forma derivada. Derivada. Então, professor Júlio, como meu cliente, consegue adquirir imóveis no Brasil? Ou é pela forma originária ou pela forma derivada. A forma derivada, gente, nós estamos falando sim dos contratos imobiliários, do mundo dos contratos imobiliários. Nós já estudamos em outras aulas que contratos imobiliários possuem princípios e conceitos próprios. É isso mesmo, princípios e conceitos próprios. Quando eu falo de contratos imobiliários, nós temos muitos contratos no direito civil. Inclusive no direito civil, esses contratos são estudados como contratos em espécies, né? É a porrada de contrato. Muitos nós usamos aqui no direito imobiliário. Fiador, corretagem, contrato também, esse é muito comum, prestação de serviço, comodato, uma porrada de contrato a gente usa de direito civil, que tem artigo dentro do Código Civil. Mas é importante lembrar que nós temos os contratos propriamente de direito imobiliário, ou seja, contratos que têm conceitos próprios do direito imobiliário. O primeiro contrato que tem conceito próprio do direito imobiliário, certamente é o contrato chamado preliminar. O contrato preliminar é o contrato que nós vamos usar para fechar negócio, para amarrar o negócio. Contrato preliminar. Esse contrato ele é usado pelo advogado, advogada, comprador, vendedor, corretor, corretora, proprietário da imobiliária para amarrar o negócio. Nós sabemos que se não amarrar o negócio, se não colocar na mesa e falar vai comprar, vai vender, vai alugar, se não colocar no papel não sai nada, fica no mundo da cogitação. Quando vê, passou um ano e fica naquela cogitação. Então os contratos servem para isso, para a gente tirar do mundo da cogitação e colocar no papel, virar direito. E o contrato preliminar é o primeiro. Eu sempre falo para o corretor de imóveis, para o advogado, que a transação imobiliária bem feita começa com um contrato preliminar. Porque eu faço o contrato preliminar, depois eu vou fazer o due diligence, que é a auditoria imobiliária. A auditoria imobiliária pode ser antes do contrato preliminar ou depois. Contrato preliminar quer dizer o quê? Quer dizer que você vai usufruir desse contrato para fechar o negócio. Mas sempre vamos ter um segundo contrato. Sempre vai existir um segundo contrato. O segundo contrato, nós vamos usufruir dele para fechar o negócio de fato. Então, preliminar precede, antecede. Contrato preliminar é para isso. Mas sempre vamos ter um segundo contrato. Se a transação imobiliária for totalmente segura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um contrato preliminar, depois, posteriormente, o due diligence. Tá tudo certo? Vamos trabalhar com a escritura pública feita pelo tabelião de notas. E aí sim, no terceiro momento, recolhendo o tributo, nós vamos fazer o registro no cartório de imóveis competente. Então a transação imobiliária ela se dá por 4 etapas. Contrato preliminar e due diligence, recolhimento de tributo e transmissão. 3, lavrar a escritura pública juntamente no tabelião de notas. E 4, fazer o registro no cartório de imóveis, ok? Então, temos que fazer dessa forma, temos que seguir essa linha.
Quando eu atuo numa transação imobiliária, eu vou fazer o contrato preliminar para amarrar o negócio. O corretor de imóveis, a corretora, o ideal que para fazer essa transação imobiliária, ele tenha um contrato de prestação de serviço, que é chamado contrato de corretagem, autorização de trabalho. É isso. Quando nós falamos em segurança da transação imobiliária, não pode faltar o due diligence nem o contrato preliminar. Se a transação imobiliária é totalmente irregular, nós vamos fazer o quê? Já fazer a escritura pública e registrar. Mas no Brasil é muito comum as transações, o comércio de imóvel irregular. É muito comum. No Brasil é muito comum você comprar um imóvel sem registro, sem escritura pública, um imóvel de gaveta, contrato de gaveta. Quando eu faço isso, eu estou comprando a posse, né, gente? Estou comprando a posse. Quando eu falo da posse, a posse pode ser comprada e a posse pode ser vendida. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil permite a transação de posse. Ou seja, eu posso comprar um imóvel irregular. As pessoas confundem muito, gente. Ontem eu fiz uma audiência e eu percebi que a advogada, ela batia muito. Mas os herdeiros têm o direito, os herdeiros, como pode comprar a posse de um herdeiro só? Só que o herdeiro, ele tinha a posse exclusiva há mais de 20 anos, ele vendeu a posse. Então eu percebo que muitos advogados e advogadas não sabem. A graduação de direito ela é importante, senão não estaremos aqui, mas ela é fraca, né, gente? Ela é fraca, o curso de direito é fraco, a ementa, o cronograma das aulas são muito fora da caixinha, muito teórico, e a teoria é muito diferente da prática. A maioria dos professores da graduação não advogam de verdade, né? Então usa a advocacia com bico, faz uma coisinha ali ou outra. Isso não é advocacia. Advocacia é advogar todo dia, porrada, né? Porrada, bomba e faca, igual os alunos falam, né? Ou seja, é a briga, a guerra da vida, né? Pelo cliente. Gente, cuidado. Eu posso comprar posse, posso vender. Isso é totalmente possível, legal, lícito, tá? Graças ao contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Então, a gente tem que ter isso em mente. Esse contrato preliminar é só para fechar o negócio. Quando o corretor de imóveis, a imobiliária, não consegue fazer o cliente assinar a declaração de trabalho, o contrato de corretagem, o ideal é que tenha nesse contrato preliminar uma cláusula, de fato, defendendo, né, os honorários do corretor, da corretora, porque a gente sabe como que é, né? Muitas vezes o corretor vai lá, mostra o imóvel, e mostra de novo, e o cliente fica se esquivando, né? Você manda por e-mail, você manda por WhatsApp, o cliente não assina nada, ele não quer assinar nada porque ele não quer compromisso com o corretor, com a corretora, ou não quer pagar comissão, a verdade é essa, né? Então, uma saída que você tem de defender os seus honorários é incluir uma cláusula nesse contrato preliminar. O contrato preliminar ele é o mais simples possível, 2 folhas, 3 folhas, porque nós vamos ter um contrato definitivo. Não, e o contrato preliminar, ou pré-contrato, ou contrato facultativo, não é o contrato definitivo. Mas esse contrato preliminar tem que ter pouca coisa, mas efetivo. Tem que ter a informação do due diligence, que se der errado a transação será cancelada, sem prejuízo para qualquer das partes. O due diligence é uma auditoria imobiliária. Sempre uma transação imobiliária eu tenho que solicitar certidão de propriedade atualizada, certidão negativa de tributos com a União, Estado, Município, certidão do distribuidor civil da esfera federal e da esfera estadual, certidão de protesto, do cartório de protesto da localidade do imóvel e aonde também resida, né, o vendedor ou o comprador, certidão trabalhista de execuções trabalhistas, de ações trabalhistas, são 2. Então, é o básico que eu vou fazer. Se alguma certidão for positiva, eu preciso de uma certidão em breve relato, eu preciso fazer constar na matrícula, ou melhor, na matrícula não, na escritura pública. Então, eu preciso tomar cuidado. Isso é o due diligence. O due diligence é uma auditoria imobiliária para proteger a transação. Não adianta fazer due diligence mal feito, gente, que aí não protege nada, né? É claro que não tem fim. Se a gente começar a solicitar documento, não tem fim. Mas o básico do básico tem que ser feito. Isso é importante. Quando eu falo de transação imobiliária, o due diligence é isso. Inclusive, é obrigação do corretor, da corretora, da advogada, do advogado que é contratado para isso, da imobiliária, sob pena de responsabilidade civil. E quem está comprando, quem está vendendo, quem está alugando, não pode fazer uma transação imobiliária, gente, deixando de lado o due diligence. É um risco muito grande, não? Seria aí um tiro no pé. Tomar cuidado. Quando eu falo da transação imobiliária, então, tudo, né, deve terminar num contrato escrito, contrato preliminar. O mais básico do mundo, título, contrato preliminar, pré-contrato, contrato facultativo, qualificação das partes, objeto, qualificar de forma completa o imóvel. Depois, posteriormente,
eu vou trabalhar com o valor do negócio, a forma de pagamento, da comissão e honorários do corretor, o corretor assina, coloca o nome da corretora completa, imobiliária, sem medo de ser feliz, da desistência do negócio, se vai gerar multa ou não. Eu posso colocar, antes da multa, eu posso colocar cláusulas, disposições gerais, criar alguma cláusula, alguma obrigação de fazer, alguma coisa nesse sentido. Mas é um contrato básico, pode ser feito até uma folha, mas faz toda a diferença. E nesse contrato básico eu vou informar que existe um segundo contrato que será feito, se a transação imobiliária é segura, é totalmente irregular, o segundo contrato vai ser uma escritura pública. Então, após a assinatura desse contrato, o segundo contrato, a escritura pública, será feita em até 30 dias após o agendamento no cartório e tabelião de notas. Entendeu? Então, é desse jeito que eu vou fazer. Posteriormente, a escritura pública será levada a registro. Então, desse jeito. Então, o contrato preliminar é para fechar o negócio de fato. Antes ou após, eu faço due diligence. No próprio contrato preliminar, eu deixo claro quando eu vou assinar a escritura pública. Se a transação for de um imóvel irregular, não é escritura pública, é cessão de direitos possessórios e afins. Ok? Essa é a transação bem feita. Vamos juntos aqui? O que eu quero trabalhar com você aqui? Isso é importante também. O contrato preliminar é o contrato para fechar negócio, mas existe um segundo contrato, que é o chamado compra e venda. Compra e venda é o contrato de pagamento à vista. O ideal é que seja feito, artigo 108 do Código Civil, seja feito por escritura pública, tá? Compra e venda, pagamento à vista. Compra e venda, eu sempre vou pensar, é o contrato que eu vou usar para pagamento à vista, ok? O ideal, conforme o artigo 108 do Código Civil, toda a transação imobiliária deve ser feita acima de 30 salários mínimos por contrato de compra e venda. Então, legal. Quando eu falo de contrato de compra e venda, é pagamento à vista. Mas existe ainda, gente, isso é importante, o contrato de promessa. O contrato de promessa de compra e venda é o contrato que eu vou comprar um imóvel que ainda não existe. Normalmente o imóvel na planta. Então, contrato de promessa de compra e venda. Existe ainda o compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda, eu vou comprar um imóvel, mas existe uma obrigação de fazer, ou minha de pagar, ou do vendedor entregar algo. Então, contrato de compromisso de compra e venda. Então, também um contrato importante. Muitas pessoas confundem contrato preliminar, compromisso, promessa, porque lá no direito civil dá a entender que é o mesmo contrato. Mas no mundo real do direito imobiliário, nós sabemos que não é o mesmo contrato, são contratos diferentes, tá? Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso. Quando eu falo de contrato de compra e venda, compromisso, promessa, são contratos diferentes. Existe ainda a seção de direitos possessórios, estou comprando imóvel irregular, estou vendendo imóvel irregular, e existe a seção de direitos hereditários, eu estou comprando ou vendendo os direitos de herança. Hoje em dia foi criado, né, gente, o contrato de cessão de direitos. Por quê? Alguns cartórios não querem mencionar a palavra posse, então criaram a cessão de direitos. Esse contrato de cessão de direitos nada mais é que a cessão de direitos possessórios, tá? Só muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Alguns cartórios trabalham com esse nome no lugar de cessão de posse. Cessão de posse é feita por instrumento particular ou instrumento público. Não é todo cartório que aceita fazer, tem cartório que faz. Então, importante deixar claro isso. Quando nós falamos aqui, então, dos contratos imobiliários utilizados no dia a dia dos negócios no mercado imobiliário, são esses. É claro que tem os contratos conexos, né? Entre esses contratos, nós temos o contrato de locação, que muito nos interessa, o contrato de comodato, o contrato de fiança, o contrato de corretagem, são contratos previstos no Código Civil em regra ou em leis esparsas, como o contrato de locação, que é previsto na Lei 8.245 de 91. Inclusive a locação, muita gente acha que é só essa lei, né? A lei do inquilinato, mas não. Quando nós falamos de locação, o assunto é muito complexo. Nós temos o Estatuto da Terra, que trata de locação, nós temos também, além do Estatuto da Terra, nós temos o próprio Código Civil, que trata também de locação, então isso é importante também. Quando nós falamos aqui então de contratos de locação, gente, o que eu quero trazer para você? É necessário, é importante falar que locação é um contrato que nos interessa muito, mas eu sempre preciso tomar cuidado para analisar o tipo de locação que eu estou trabalhando, se é locação de imóvel rústico rural, se é locação do Código Civil. Do Código Civil nós temos hotel, motel, aparte hotel, vaga de garagem com matrícula autônoma, espaço publicitário, são locações tratadas pelo Código Civil. Então cuidado, tá bom? O direito imobiliário, na verdade, é direito civil. É um segmento do direito civil. O direito imobiliário ele é um segmento do direito civil que tem vários ramos, direito médico, direito das sucessões, direito de família, responsabilidade civil. Então, o direito imobiliário, podemos dizer que é direito civil,
Mas como é tão importante o direito imobiliário, tão utilizado no dia a dia, o que aconteceu na prática? O direito imobiliário passou a ser um direito estudado com muito cuidado, com muito carinho, de forma autônoma e possui princípios e conceitos próprios. O direito imobiliário é o ramo que possui definições próprias. Outro detalhe importante, o direito imobiliário, ele também é multidisciplinar. Eu consigo, com o direito imobiliário, atuar em várias áreas. O escritório, eu atuo no Brasil todo, fazendo cobrança, execução para corretores, regularização de imóveis, locação, despejo. Eu atuo na parte criminal. Você fala, professor Júlio, mas você é criminalista? Não. Só atuo exclusivamente no direito imobiliário. Mas existem muitos crimes imobiliários. Dentro desses crimes, nós temos loteamento irregular. O corretor que sofre uma responsabilidade criminal, então o escritório defende, ou acusa, quando o cliente nos contrata para fazer assistência, acompanhamento. Então, existe direito imobiliário criminal. Existe relação de consumo no direito imobiliário. Compra e venda imóveis de construtoras, investidores, incorporadoras, direito do consumidor. Existe direito administrativo no direito imobiliário, desapropriação, licitação para a compra de imóveis públicos. Existe direito constitucional no direito imobiliário, princípio da função social da propriedade, dignidade da pessoa humana. Então, existe. De fato, o direito imobiliário é muito complexo porque ele é multidisciplinar. Existe até direito trabalhista no direito imobiliário, eu falo, uma execução trabalhista, que o imóvel vai a leilão, o advogado imobiliário tem que saber fazer um embargos para conseguir salvar aquele imóvel que está indo a leilão em virtude de uma dívida trabalhista, uma reclamação trabalhista. Então, tudo isso é importante. Por isso eu falo, gente, a gente tem que especializar. Não dá para atuar em todas as áreas. Ah, professor Júlio, mas eu quero atuar em todas as áreas. Não dá. Ah, professor Júlio, mas se eu não atuar em todas as áreas, eu não vou pagar as contas do meu escritório de advocacia. Gente, isso é bobagem. Porque quando você atua em todas as áreas, você não consegue ter qualidade. Existe a história do ganso, né? O ganso olhou para o cavalo e falou assim, cavalo, você só anda? O cavalo falou, sim, eu só ando, mas eu ando bonito. Ando com charme, com elegância. Agora você voa. Voa baixo, não voa muito. Você não consegue acompanhar as águias. Você nada, você não consegue acompanhar os peixes. E quando anda, todo mundo ri de você. Então precisa tomar cuidado, a gente precisa se especializar na vida, gente. Não atua em todas as áreas. Isso vale para advogado, vale para o corretor de imóveis. Direito trabalhista não combina com direito imobiliário. Professor Júlio, vou contratar um advogado do direito imobiliário, mas faz trabalhista. Foge, porque não tem nada a ver, um código diferente. Criminal, outro código. Previdenciário, nada a ver, são leis diferentes. Você pega a trabalhista, tem súmula, OJ, tudo diferente, códigos diferentes. Como que você vai atuar na mesma área? Você atuar em vários segmentos do mesmo código, tudo bem, o escritório aqui atua em direito civil, se precisar eu faço o divórcio. Mas é diferente, é o mesmo código que é usado no direito imobiliário. O direito imobiliário é direito civil, é diferente, né? Agora, atuar em áreas opostas, com códigos e leis diferentes, gente, é complicado, você vai errar feio e vai prejudicar o cliente, né? E a mesma coisa com corretagem, você pode perceber que os corretores de imóveis de sucesso, o que eles fizeram? Eles se especializaram. É corretor de apartamento, compra e vende apartamento, é corretor de imóveis comerciais, galpão. Ou seja, quando você se especializa, você encontra um nicho de mercado, atende bem o cliente, conhece, entende do assunto. Então, cuidado, tá? Eu quero o seu sucesso, eu quero a sua felicidade, porque eu estou falando aqui com muito carinho, eu quero o seu bem. Eu falei que o direito imobiliário é multidisciplinar e é importante lembrar até as questões ambientais, né, gente? O direito imobiliário, ele também envolve as questões ambientais, são necessárias também. Então, cuidado, tá? Questões ambientais, área APA, área de APP, preservação ambiental, tombamento, né? E aí vai, né? Tombamento tem mais a ver com direito administrativo. É importante. Inclusive o processo civil, né? É importante lembrar que nós deveríamos ter o Código de Processo Imobiliário, né? Porque no direito imobiliário existem muitas regras diferentes propriamente do que existe no Código Civil. É uma regra, né? Então, cuidado, muita atenção em relação a isso. Gente, legal. A ideia é essa, a ideia é trazer para você conhecimento, a ideia é fazer com que você conheça o assunto de forma leve, didática, para poder iniciar no direito imobiliário, para poder refletir essa ideia, esse é o propósito aqui da nossa aula. Eu quero o seu bem, quero o seu sucesso. Se você quer aprofundar os assuntos sobre direito imobiliário, eu convido a você a fazer minha pós-graduação. Vai aparecer para você a minha pós-graduação, hoje eu sou o coordenador e professor titular da Escola Superior Universitária da pós-graduação em Direito Imobiliário. Então, está convidado. É uma pós que nós temos
mais de 1.000 alunos corretores de imóveis, advogadas, cartorários, custa menos de R$1.000, acho que é 980. É online e tem plantão de dúvida uma vez por mês. Você vai conseguir fazer a pós comigo no site www.portaleso.com.br. Portal ESO é Escola Superior Universitária, ESU. Se digitar no Google, Portal ESO, já aparece o link. Tá? Então tem vários cursos gratuitos, meus e outros professores, muitos inclusive, e tem também a pós-graduação reconhecida pelo MEC. Será um prazer ter você como aluno. O professor também presta mentoria para advogados, corretores, leigos, tá? Então quem precisar também ter contato, será um prazer também ajudar você, tá bom? Finalizamos hoje, vamos abrir para as perguntas. Acho que tem perguntas aqui, vamos lá. Deixa eu tomar meu chocolate que acho que esfriou aqui. Deixa eu ver aqui nas redes sociais as perguntas. O Roberto pergunta, professor Júlio, eu preciso solicitar certidão em toda a transação imobiliária? Sou corretor de imóveis há 12 anos. Roberto, precisa. Corretor de imóveis, corretora, dono de imobiliária, comprador, vendedor que não quer ter dor de cabeça, tem que fazer o due diligência, gente. É a única forma para gerar segurança jurídica na transação imobiliária. Então, tem que solicitar, não é uma certidão não, são várias. Nós tivemos várias leis, né, falando sobre atos concentrados na matrícula, o fim do due diligência, uma matrícula só. Lindo, né? Dá vontade de chorar. Mas na teoria, na prática não funciona. Você vai confiar numa certidão só? Não temos sistema para isso ainda. Então, cuidado, né? É importante. O Leônidas pergunta aqui, sou corretor de imóveis também, preciso solicitar certidões na locação? Mesma coisa, o due diligência ele tem que ser feito na compra e venda e também na locação para a segurança do seu cliente e para a sua segurança, tá? Então isso é importante também. O Gustavo fala, professor Júlio, estou apaixonado pelo direito imobiliário, estou estudando muito e acompanhando suas aulas na TV Cresce. Muito obrigado, Gustavo. E ele afirma embaixo que tem meu livro Direito Imobiliário de AZ. Legal. Direito Imobiliário de AZ, eu acho que está aqui. Ele se tornou o livro mais vendido de Direito Imobiliário do Brasil, hein, gente? Pelo 4º ano em seguida, ó. Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. Então, livro fantástico. O professor lançou esse mês 2 livros. Esse aqui, As 36 Espécies de Uso Capião. Tem 36, a gente aprende 3 na faculdade, 5, esses cursos. Hoje em dia todo mundo vende curso, né? Vende. Ninguém está preocupado com qualidade de conteúdo. É perigoso. Então, e aqui também é um livro que eu lancei também esse mês, que é As Petições do Direito Imobiliário, tá? Modelos de peças para advogados. Gente, muito obrigado, agradeço a todos. Saúde, paz, amor, vem estudar comigo se você quiser, será um prazer, uma honra. Quero o seu bem, quero a sua saúde, quero o seu conhecimento, tá bom? Juntos somos mais fortes. Humildade sempre e sempre, gente, a gente tem que estar aberto a aprender, sempre, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.